Olá, crianças! É hora da nossa história do dia. Olhem só, hoje nós falaremos sobre os amigos que andaram com Deus. E sabe quem foram? Eita, chegou a hora! Elias e Eliseu. E eu estou aqui, preparada para falar para vocês sobre o chamado de um deles que foi muito especial, não é? Ao longo desse trimestre, nós estudamos sobre os amigos de Deus no Antigo Testamento. E semana passada aprendemos sobre o amigo sábio, que foi quem? Salomão, muito bem, Salomão. E hoje nós falaremos não apenas sobre um amigo, mas sobre dois amigos. E sabe quem são? Já falei, Elias e Eliseu. Eita, quanta responsabilidade, crianças. Sabe por quê? Foram dois grandes homens de Deus, profetas de Deus na terra. Olhem só, vamos iniciar dizendo o seguinte, que o título da nossa lição é Os Amigos que Andaram com Deus. E sabe qual é o versículo de hoje? Ele está lá em Efésios, capítulo 5 e o versículo 1. E diz assim, vocês são filhos queridos de Deus. Vamos repetir? Vocês são filhos queridos de Deus. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Amém? Muito bem. Pois é. Crianças, vamos iniciar falando sobre Elias, um grande homem de Deus. Vocês já ouviram falar sobre os profetas de Baal? Já ouviram falar sobre o rei Acabe, não é? Deus usou Elias para todos esses. Sabiam? Ele fez grandes milagres, grandes maravilhas. Crianças, ele era um homem muito obediente. E por isso, Deus honrava a sua fé. Olhem só, Elias era um exemplo. Sabia disso? E olhem só, nós ouvimos falar muitas coisas sobre ele. Mas hoje, crianças, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho mais sobre Eliseu. Eliseu, de tanto observar, não é? Ele estava sempre por perto de Elias e de tanto observar, ele foi ali sempre semeado, não é? Ele foi semeado, foi evangelizado, foi aprendendo, crianças, até o ponto dele se tornar um escolhido de Deus para tomar posse do lugar de Elias. Sabe por quê, crianças? Porque quando nós temos um chamado, Deus ele vai nos preparando até chegar o momento. Vocês são crianças muito pequenas ainda, outros já estão bem grandinhos, né? Estão crescendo. Mas Deus vai preparar vocês, tá bom? E eu trouxe, olha que coisa linda, eu preparei com muito carinho para vocês verem. Que Eliseu, ele era um agricultor, crianças, um lavrador. A família de Eliseu tinha muitas posses, então ele tinha uma terra, ele já tinha, crianças, uma profissão, ele já tinha muitas coisas, porque certamente ele herdaria tudo aquilo. E ele ele imaginou que ele viveria, cultivando cenoura, cultivando maçãs, cultivando batatas por toda a vida dele, não é? O trigo. Então, ele fazia aquilo muito bem, crianças. E o pai dele se orgulhava disso. Mas Deus tinha um chamado na vida de Eliseu. E sabe o que aconteceu? Eliseu começou a caminhar com Elias. E o profeta Elias, crianças, que operou muitas maravilhas por meio do poder do nosso Deus, um dia ele falou assim, olha Eliseu, você ficará no meu lugar,
Tem alguma coisa que você queira me pedir? Tem alguma coisa que eu ainda possa fazer por você? E sabe o que aconteceu, crianças? Eliseu falou assim: eu acho que eu não vou conseguir, Elias, ficar no seu lugar. Mas Elias, crianças, Elias, que também, assim como Moisés, Moisés abriu o mar, não é verdade? Com o poder que Deus deu para ele, né? E Elias, ele também abriu o Rio Jordão, crianças. Sabe por quê? Porque Deus falou assim: olha, eu preciso mostrar para esse povo. E ele estendeu a capa, crianças, sobre aquelas águas. E as águas, se abriram. E as pessoas viram o milagre de Deus. E ele passou a pés enxutos naquela areia. E Eliseu, que estava ao seu lado, também pôde contemplar a grandeza de Deus. E ele dizia assim: Elias, eu não terei, Elias, o mesmo poder que você. Eu não tenho. Aí Elias perguntou: o que é que você quer? Ele disse: eu queria uma porção dobrada do Espírito Santo, né? Da presença de Deus, na verdade, o Espírito Santo de Deus ainda não havia descido naquele tempo, mas a presença de Deus era na vida de alguns, na verdade, e era certamente na vida de Elias. E Eliseu queria também aquilo, porque Elias curava crianças, ele multiplicava as coisas, abria o Rio Jordão com o poder de Deus. E Eliseu ficava com medo. Mas um dia, crianças, eles estavam conversando e de repente eles viram, uma carruagem de fogo que descia do céu, crianças. E quando essa carruagem de fogo desceu, ela levou Elias. E sabe quem ficou? Eliseu, para dar continuidade ao trabalho de Elias. E sabe o que ficou? Vou mostrar para vocês. Uma capa. Olhem essa capa. O profeta Elias, ele sempre vestia e andava com uma capa dessa, crianças. E a unção de Deus era tão grande sobre ele, que aonde ele passava, essa capa curava. Mas o poder estava nessa capa? Não, estava na autoridade dada por Deus para Elias, não é verdade? E quando ele foi, transladado, levado para o céu, numa carruagem de fogo, a capa dele ficou com quem? Com Eliseu, crianças. E muitos milagres Eliseu também operou, inclusive abriu o rio com a capa de Elias, não é? E curar e libertar pessoas. Crianças, nós temos ao longo de nossas vidas muitos exemplos. Pode ser o papai, pode ser a mamãe, pode ser um amigo, né? O nosso pastor, com toda certeza, é um homem de Deus em quem nós devemos nos espelhar, não é verdade? Então, ouçam o bom conselho. Andem com bons amigos, crianças, porque bom amigo não é o que mente, não é o que esconde, mas é o que fala a verdade, tá certo? É aquele que a sua mamãe também pode confiar, que o seu papai, que a sua vovó também pode confiar. Tá bom? Não andem com amigos que mentem e que escondem as coisas de seus pais. É muito perigoso. Andem com pessoas que adorem a Deus, que sejam obedientes. Combinado? Pois bem, olhem só. Eliseu ficou no lugar de Elias, um grande profeta, e também se tornou um grande profeta. Vocês lembram de Naamã?
Pois é, aquele general do exército que ficou com o corpo coberto de lepra, aquela doença que coça e que pega crianças, que ninguém podia chegar perto deles e que ele teve que tomar, um banho lá no Rio Jordão. 7 mergulhos, ele teve que dar. 7. Lembram? Sabe quem ordenou que ele fosse até o Rio Jordão e que ele sairia curado de lá? Eliseu. Eliseu, crianças, Eliseu multiplicou o azeite da viúva, crianças. Olhem só, ele fez grandes maravilhas no meio do povo de Deus. Um dia que ele passava de viagem, ele foi hospedado por um casal já de idade, eles já eram idosos. E eles prepararam, crianças, um quarto muito especial. E Eliseu, sempre me confundi que o nome é muito parecido. Mas Eliseu, sempre que passava naquela região, tinha um lugar para se hospedar. Ele e agora o seu aprendiz, né? Geazi, há quem diga Geazi também, não é? Mas é a mesma pessoa. Então, crianças, olhem só. Ele operou grandes milagres, inclusive com essa família. E Deus usou o profeta Eliseu e disse assim: eu vou dar um filho para vocês. E aquele casal se alegrou e eles tiveram um filho. E o filho nasceu e cresceu. E um dia essa criança adoeceu muito e morreu, crianças. E essa mãe foi bem caladinha lá onde estava o profeta Eliseu e disse: Eliseu, o filho que tu me prometesse morreu. E agora? A Eliseu, crianças, foi até lá. E quando ele chegou, ele impôs as mãos, ele orou por aquela criança. E aquela criança ressuscitou, crianças. Olhem só, Deus escolhe a cada um de nós. Escolheu a cada um de vocês para serem diferentes, para serem profetas, meninos e meninas cheios do Espírito Santo de Deus, da obediência de Deus. Sejam diferentes, escolham amigos que sejam obedientes ao Papai do Céu e vocês nunca terão problemas. Combinado? Pois muito bem, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, tenham gostado que tia Mayara trouxe, essa fruteira bem linda, que coisa linda para vocês, crianças, tá bom? Agora daremos continuidade, tá bom? Lá no nosso grupo, combinado? Pois fiquem bem e tenham um dia abençoado. Lembrando que o nosso versículo diz: vocês são filhos queridos de Deus. Efésios, capítulo 5 e o versículo 1. Fiquem bem, crianças, e a paz do Senhor.